Olá, queridos, graça e paz a todos. Passando aqui para compartilhar uma palavra ao seu coração. Deus ministrou essa palavra ao meu coração durante essa pandemia. Já até preguei na minha igreja, mas eu gostaria de gravar esse vídeo porque eu acredito que Deus continua falando conosco e a maioria de nós ainda não entendemos o que Deus está falando. Irmãos, eu acredito que Deus está cobrando de nós aí a nível mundo, porque essa pandemia tem atingido todos, independente da nacionalidade, independente da cor, do credo religioso, da sua condição financeira, independente de qualquer coisa, todos têm sofrido com essa pandemia. Então eu acredito que o recado é para todos, que se fosse para um grupo específico, teria atingido só esse grupo específico. Então, o recado é para todos, inclusive para a igreja do Senhor. Então, eu acredito que o que Deus tem ministrado ao meu coração, que nós voltemos onde tudo começou. Como tudo começou, pastor? O primeiro pregador da nova aliança, aquele que foi o precursor, aquele que foi o que preparou o caminho para o Senhor Jesus, para o Salvador, foi João Batista. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, o primeiro sermão de João Batista foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado sobre vós. O segundo pregador dessa nova aliança foi o próprio Senhor Jesus. E o seu primeiro sermão, em Mateus 4,17, ele disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado sobre vós. O terceiro pregador da nova aliança foi Pedro. Atos 2,38. Após o seu sermão, após a descida do Espírito Santo, as pessoas perguntaram no versículo 37 de Atos capítulo 2, o que faremos para ser salvo? Pedro responde no 38, arrependei-vos. Quarto pregador da nova aliança, Paulo. Atos 26:20. Paulo, diante de Agripa, de Festo e diante de uma multidão, ele fazendo o seu discurso de defesa, ele prega, ele declara: estive em encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco. Após esse encontro, o Senhor me incumbiu de pregar em Damasco, em Jerusalém, na Judéia e até entre os gentios. E a palavra que ele me deu para pregar foi: arrependei-vos e voltai para Deus. Irmãos, eu acredito que esta é a palavra que Deus quer para cada um de nós. É a palavra que Deus está falando com todos nós, todo ser humano na face da terra, inclusive a igreja, repito, é a palavra de arrependimento. Assim como tudo começou com arrependimento, acredito que Deus quer que arrependemos nesses dias. E como sinal disso, eu poderia discorrer aqui sobre vários versículos no Novo Testamento, mas eu só gostaria de fechar pelo seguinte: as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, em que Jesus mandou João escrever uma carta para cada igreja. Todas as igrejas que Jesus tinha algo contra, que tinha algo que estava desagradando o Senhor mandava dizer: arrepende-te, arrependei-vos. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, todas as igrejas. Mas o que me chama a atenção é que a última igreja, em Apocalipse 3,14, é a igreja de Laodiceia. Essa igreja, Jesus só teve contra, não teve nada a favor dela. E a primeira coisa que o Senhor cobrou dela é que aquela igreja, ela não era fria e nem quente, ela era morna. E Jesus diz: quem dera você fosse fria ou quente, já que és morna, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Segunda coisa que o Senhor manda João escrever que tinha contra aquela igreja: você acha que é rica, mas eu aconselho que de mim compres ouro refinado, ou seja, riqueza celestial, riqueza do céu, riqueza espiritual. Compre ouro de mim, seja rico espiritualmente falando. Porque ela achava que era rica, mas o Senhor Jesus disse: tu és pobre, cego, miserável e nu. Terceira coisa que Jesus tinha contra aquela igreja achava que estava vestida
Só que o Senhor Jesus disse, porque ela tinha sua fama devido ter uma fábrica de têxtil, aí claro, cada coisa tem um seu contexto, não dá para explicar nesse vídeo. O ouro é porque a igreja de Laodiceia tinha muitos membros que mexiam com ouro, aquela cidade de Laodiceia era movimentada por ouro. Segundo, porque têxtil, porque movimentava a indústria de têxtil naquela cidade. E aquela igreja se gabava por achar, não, nós somos poderosos, nós mexemos com ouro e agora com têxtil. Jesus fala assim, aconselho que você compre vestiduras brancas, que você vestes roupas espirituais, porque você está nu na verdade. E quarta coisa, irmãos, que Jesus cobrava daquela igreja. Aquela igreja tinha fama de, como a Laodiceia, não sei se foi uma das primeiras a mexer com o colírio a nível mundo. Aquela igreja se gabava por ter a riqueza também através do colírio. E Jesus recomenda, você acha que enxerga, mas eu aconselho que compre colírio para que enxergue, porque você está cega espiritualmente. Irmão, será que aquela igreja de Laodiceia foi a última naquele livro de Apocalipse por acaso? Será que o Senhor não está querendo nos ensinar nesses dias que a igreja dos últimos dias, que eu acredito que somos nós, irmão, se Jesus não voltar nessa geração, vai voltar bem próximo, a volta do Senhor está mais próxima do que nunca. Todos os teólogos dizem isso, o dia exato não sabemos, mas que a volta está mais próxima do que nunca, isso todo mundo confirma. Então, irmão, será que aquela igreja não é a igreja que representa a igreja dos últimos dias? A igreja que acha que é quente, mas é morna. A igreja que acha que é rica, mas é pobre. A igreja que acha que está vestida, mas está nua espiritualmente. A igreja que acha que enxerga, mas está cega espiritualmente. Será que não é esta igreja que o Senhor está cobrando de nós nesses dias? Será que a maioria de nós não estamos achando que somos crentes, mas somos mornos? Será que a maioria de nós desses dias estamos achando que somos ricos, mas somos pobres espiritualmente falando? Será que a maioria de nós não estamos achando que estamos vestidos, mas estamos nus espiritualmente? Será que a maioria de nós não estamos achando que enxergamos, mas na verdade estamos cegos espiritualmente? Então eu acredito que a palavra do Senhor para mim, para você, para todos nós nesses dias é arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Essa é a palavra. E eu acredito que é isso que Deus está cobrando de todos nós, principalmente da igreja. E que às vezes eu estou percebendo, irmãos, a maioria de nós, a maioria do povo brasileiro, da igreja brasileira, não entendeu o que Deus está falando. Estamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes. Estamos pregando o mesmo evangelho que estávamos pregando antes. E não estamos encaixando nos nossos sermões a prioridade do arrependimento. Não estamos usando os altares que Deus tem nos colocado, ou as oportunidades que Deus tem nos dado para pregar. E não estamos encaixando o tema de arrependimento. Fica essa palavra ao seu coração. Eu acredito que enquanto nós não entendermos esse recado e nos arrependermos de verdade, irmãos, essa pandemia não vai passar. Porque é só Deus para controlar. Por que essa pandemia já tem 4 e está indo para o 5º mês? Porque ainda não entendemos, irmãos, o recado é arrependimento. Nós estamos achando que um dia de jejum já resolveu todo o problema. Deus quer que arrependamos de verdade. Deus quer que nós rasguemos o nosso coração e não as nossas vestes. Deus quer que nós coloquemos as nossas bocas no pó e nos arrependemos de verdade. Então guarde essa palavra no seu coração. Deus está querendo que voltemos ao arrependimento. Deus quer que nós voltemos a praticar aquilo que nós pratiquemos, ou que foi praticado desde o início. E uma dessas coisas que Deus quer que nós pratiquemos é arrependimento. Que Deus te abençoe e que cada um de nós
principalmente a Igreja do Senhor no Brasil, possamos voltar ao arrependimento. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.